Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. Hoje estarei falando referente ao assunto da Páscoa. Mas, antes de tudo, se você realmente é novo aqui, está assistindo pela primeira vez, não se esqueça, se inscreva aqui no canal. Não se esqueça de deixar aquele like, pois ele vai ajudar muito para o crescimento do canal e para que o conteúdo chegue para você em melhor qualidade, tá certo? Mas não irei me prolongar com esse assunto. Vamos lá para aquele vídeo. No 14º dia, ao entardecer do mês de Abib ou Nissan, começava-se a Páscoa. E conforme diz lá em Levítico capítulo 23, do versículo 5 ao 8, é descrito que no final da tarde deste dia era início a Páscoa. No 15º dia dava início o período dos pães ázimos, aonde o povo de Israel tinha que comer pão sem fermento e frutas amargas. E tinham que se vestir da sua melhor roupa, como se estivesse saindo para uma viagem muito importante. E nesse mesmo período, eles tinham que ficar durante 7 dias contínuos comendo pão sem fermento e frutas amargas, e fazendo oferendas ao Senhor. A Páscoa, ela foi instituída com a saída do povo de Israel do Egito. Lá em Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 43, vai dizer assim que antes que o povo de Israel saísse, Deus deu uma ordenança para que eles comemorassem a Páscoa comendo pão sem fermento e não se esquecesse dessa ordenança e fazesse isso todas as vezes que começasse o mês do calendário judaico. No tempo de Jesus, a Páscoa ela mudou um pouco. Ela começou a dar início no 13º dia. No 13º dia, o pai da casa começava a procurar em toda a casa para saber se tinha pão sem fermento. Os hospedeiros liberavam suas casas para que outras pessoas pudessem hospedar e pudessem instituir a Páscoa. É por isso que Jesus ele consegue achar uma hospedagem para que pudesse participar da Páscoa com seus discípulos. No livro de Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 18, Jesus ele manda os discípulos procurarem uma hospedagem. E esse dia já era o entardecer de uma quinta-feira. Então, após Jesus mandar eles procurar hospedagem, eles acharem, Jesus reúne os 12 e ali ele institui a tão conhecida ceia. Ele compartilha um Novo Testamento, a qual não era feito simplesmente com a Páscoa, mas que era compartilhado com a familiaridade de outras pessoas em conjunto, com o vinho e com o pão, para que eles compartilhassem isso como se todos fossem um conjunto. Assim Jesus ele institui a ceia do Senhor. Após tudo que ocorreu ali naquela instituição da ceia, o traidor, Pedro e os demais, Jesus ele chama os seus 3 discípulos para ir a um lugar chamado de Getsemane. Lá no livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32, vai dizer que Jesus, ao levar eles, Jesus agoniza, ao ponto de seu suor se tornar em sangue, em puras gotas de sangue. E Jesus, em muitas e muitas horas ali orando, ele entra numa agonia psicológica tão grande referente a que ele sabia que iria sofrer e iria morrer pelo pecado da humanidade. Naquela mesma noite de quinta-feira, Jesus agonizou no Getsemane. Na madrugada de sexta-feira, aproximadamente às 2 horas, Judas, ao ter traído Jesus, ele traz alguns dos discípulos dos sacerdotes, e esses homens eles vêm com diversos tipos de paus e madeiras para pegar Jesus e levá-lo. E ao percorrer todo o caminho a qual eles estão levando Jesus, eles espancam Jesus até chegar no local a qual é chamado da corte do Sinédrio. E quando eles chegam lá, Jesus é colocado sobre um julgamento. Jesus não tem uma testemunha, Jesus não tem uma pessoa que pudesse testemunhar a sua inocência, mas a corte do Sinédrio mesmo assim julga Jesus.
A corte do Sinédrio é constituída por 71 pessoas. E quando acaba o julgamento de Jesus e eles condenam ele, as 71 pessoas cospem ao rosto de Jesus, blasfemam e lançam diversos tipos de palavras horríveis. E quando termina aquela madrugada, pelo amanhecer, Jesus foi condenado e é preparado para ser levado para Pôncio Pilatos. Na manhã de sexta-feira, os judeus, por não poderem condenar Jesus, porque eles julgavam que não poderiam tirar a vida de ninguém, eles levam Jesus a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, minuciosamente testando Jesus para ver se ele era realmente um criminoso, não viu culpa nele. Mas ao saber que Jesus era galileu, ele manda Jesus para Herodes. Herodes, da mesma forma, tentando zombar de Jesus e achar um crime, julga Jesus inocente também e devolve para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, ao receber Jesus, ele precisa de alguma forma agradar o povo judeu, porque o povo judeu queria de toda forma que Jesus fosse condenado ao julgo que eles queriam que ele fosse condenado. Pilatos, vendo que o povo judeu não iria parar por ali, Pilatos ele manda Jesus ser açoitado com 40 açoites. E quando os soldados eles preparam Jesus para açoite, despindo sua roupa e deixando apenas as partes a qual será torturado, aquela tortura era feita com 2 soldados, um do lado direito e um do lado esquerdo. O do lado direito ficava com açoite de ferpas, com 5 pontas. O do lado esquerdo ficava com um açoite com uma bola espinhal. E era-se contado um açoite quando o da direita batia e o da esquerda batia. Jesus suportou 39 açoites, ao ponto do seu corpo não suportar mais tanta tortura. E quando concluiu-se e o soldado parou aquele açoite devido que viu que ele não iria suportar mais, eles terminam o açoite, preparam Jesus para que tivesse que levar a sua última condenação. Como era de costume naquele tempo, os romanos costumavam libertar os criminosos antes da Páscoa. E foi-se colocado Jesus e Barrabás um ao lado do outro. E deu a decisão para o povo judeu. Mas o povo judeu, eles queriam que Jesus fosse crucificado e eles gritavam, crucifica-o, crucifica-o. E naquele mesmo instante, Pôncio Pilatos, vendo que eles queriam realmente a condenação de Jesus, ele lava suas mãos, dizendo que não tinha culpa naquilo, e manda que Jesus fosse crucificado e liberta Barrabás. Conforme a condenação que foi passado para Jesus, ele deveria carregar um madeiro pesado até o lugar chamado de Gólgota. E aquele madeiro pesado é colocado em cima de Jesus, mesmo estando com seu corpo dilacerado da tortura e devido ao seu cansaço por tanto que sofreu, ele tinha que carregar. Ele leva aquele madeiro por um caminho ruim até aquele lugar. Mas no meio do caminho ele não suporta e os soldados colocam um homem que estava passando, chamado de Cirineu, para que o ajudasse a levar aquela cruz. Mas quando ele chega no local devido, os soldados preparam os pregos, preparam o local, o buraco onde ele iria ser colocado o seu madeiro, junto de mais 2 ladrões. E Jesus é preparado para a crucificação. Às 9 da manhã Jesus é crucificado, do lado de mais 2 ladrões. Uns escarneciam, outros não acreditavam, alguns estavam amargurados, outros estavam blasfemando, mas cada um estava agindo de alguma forma por causa da crucificação dele. Durante 6 horas Jesus vai agonizar. Após 3 horas de agonia que Jesus estava naquela cruz, o céu escurece, a terra se fecha porque o Filho de Deus agora está morrendo por uma causa. E depois de 3 horas, Jesus exclama e devolve o seu espírito para o Pai. E às 3 da tarde, Jesus morre. É isso aí, pessoal. Obrigado por você ter assistido até aqui. Esse vídeo aqui é um especial referente à Páscoa. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like, seguir as nossas redes sociais que vão estar aqui na descrição, do Facebook, do Instagram, do nosso grupo e da página do canal. Tá certo? E nós iremos retornar com mais outros vídeos, então até a próxima!